Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Olá, paz do Senhor, estamos começando mais um programa Palavra de Vida. Hoje teremos um programa especial, uma entrevista com o pastor Oséias Assis, da cidade de Frei Martinho, aqui na Paraíba. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus e tem desenvolvido um grande trabalho naquela cidade. Bem, nós vamos iniciar com essa entrevista que vai marcar uma série de outras entrevistas. Estaremos entrevistando todos os pastores da nossa região do Curimataú e Seridó paraibano. E também vocês vão conferir, ele que tem os seus dotes musicais, ele também vai estar louvando ao Senhor juntamente com a sua filha. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra de Vida e nós vamos conferir então essa entrevista nesse momento. Sejam todos abençoados com esse testemunho de vida, de vocação e de chamada. Recebendo com muita alegria hoje o pastor Oséias Assis, nosso amigo, companheiro, pastor aqui da Assembleia de Deus na cidade de Frei Martinho. Ele vai contar um pouco do seu ministério, como foi essa chamada, como Deus então se utilizou da vida dele para ser um apregoador do Evangelho. Pastor Oséias, seja muito bem-vindo e a paz do Senhor. Já deixa aí os cumprimentos aos nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. A paz do Senhor, pastor Josafá, com muita alegria, que nós estamos mais uma vez a participar do programa Palavra de Vida. Quero deixar aqui, desde já, a minha saudação a todos os nossos queridos irmãos internautas que estão nos prestigiando nesse momento. Que Deus abençoe a todos. E, pastor Josafá, eu quero iniciar o meu testemunho contando um pouco da minha trajetória e também indo até a minha tenra idade. Eu gostaria, a princípio, de ler um texto bíblico para que eu possa embasar as minhas palavras aqui. É um texto bíblico que encontra-se especificamente um versículo bíblico em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então eu, pastor Josafá, eu tive o privilégio de ter nascido em um lar evangélico. Os meus pais já serviam a Deus, então eu pude de muito perto vivenciar momentos especiais da vida cristã. Como nós lemos aqui nesse texto bíblico, o meu pai, ele procurou me ensinar acerca do caminho da salvação e eu pude absorver desde a minha tenra idade, justamente essa verdade do Evangelho. Para o senhor ter uma ideia, o meu pai, ele, quando iniciou a fé em nossa cidade natal, em Belém do Brejo do Cruz, ele era o único cristão, o único crente daquela cidade. Por muitos anos, o meu pai ali passou dando continuidade à sua fé, solitário. Ele não tinha, na realidade, o privilégio que nós temos hoje de comungar a sua fé com outros irmãos, e de forma que até o nome dele ganhou o apelido de Dé de Crente. Então a fé do meu pai era uma fé tão aflorada que as pessoas passaram a chamá-lo de Dé de Crente. Então as pessoas que vão hoje na nossa cidade, se procurarem saber acerca de Dé de Crente, todos irão dar notícia que foi um dos primeiros crentes, ou o primeiro crente assembleiano ali da cidade de Belém do Brejo do Cruz. Então, pastor Josafá, eu tive esse privilégio. Eu cresci em um ambiente evangélico. Eu tive a grata satisfação de ver a postura do meu pai como um verdadeiro hospitaleiro. Muitas e muitas vezes, eu pude contemplar ônibus vindo ali para nossa casa, realizar os trabalhos. E eu ainda muito pequeno, creio cerca de 7, 10 anos, eu vislumbrava aquele mundo todo, meu pai sempre falando de Jesus para mim, e eu tive essa grata satisfação
de ver no meu pai um verdadeiro exemplo e também de acompanhar essa trajetória, né, da igreja evangélica ali na cidade de Belém do Brejo do Cruz. Eu considero um grande privilégio também que eu creio que na década de 70, para entrar os anos 80, né, eu pude ter a oportunidade de ver missionários americanos que vieram até a nossa cidade. Lembro-me muito bem, e eles estavam na cidade de Souza e resolveram vir até Belém. E ali o meu pai, como um bom hospitaleiro, recebeu aqueles missionários. Eu ficava encantado com tudo aquilo. Só que nós lemos aqui que quando a criança é instruída desde a sua tenra idade, a probabilidade dela absorver os ensinamentos e, consequentemente, trazer firmeza espiritual para a sua vida é quase 100%. É verdade. Só que eu convivi, vivi, fui educado nessa atmosfera evangélica, mas a minha conversão verdadeira ocorreu apenas aos 18 para 19 anos. As pessoas da nossa cidade nos chamavam de crentes. Nós éramos, na realidade, rotulados como crentes também, só que éramos filhos de crente. Não tínhamos, vamos dizer, aquela vida de igreja. Para o senhor ter uma ideia, na década de 70, eu lembro-me, para entrar na década de 80, né, os cultos era meu pai mais 4 irmãos idosos. Muito difícil. Muito difícil, então eu, né, ainda jovem, muito novo, eu tive essa dificuldade de me agregar realmente à igreja. Mas eu sempre dizia uma coisa: no dia que eu me casar, eu, na realidade, tomarei essa decisão de forma firmada, acertada, de servir a Deus. E justamente foi o que aconteceu, né? Eu me casei no ano de 1989 com a minha querida esposa, a irmã Cida. Ela nunca havia entrado numa igreja evangélica. Nos casamos, fomos a Brasília, e lá em Brasília nós fomos evangelizados, vamos usar esse termo, por nossa cunhada, né, Geralda, que hoje é pastora ali em Planaltina, no Distrito Federal, e nós fomos evangelizados pelo irmão Valmir, um irmão muito querido ali em Brasília, de forma que a minha esposa converteu-se, aceitou Jesus, e depois de Brasília nós fomos ao Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro já servia a Deus a minha irmã, que foi a primeira, né, da cidade que permitiu que a semente realmente tornasse viva no coração dela. Depois o meu irmão Eliezer também, que hoje é evangelista da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Brejo do Cruz, também converteu-se. Enfim, quando nós chegamos lá no Rio de Janeiro, Deus ele trabalhou na minha vida de uma forma espetacular. Quero voltar um pouco a Brasília, que nós passamos ali um período curto ali em Brasília, mas Deus usou uma irmã na igreja para minha cunhada, a pastora Geralda, e disse que eu iria embora, que eu não permaneceria ali, que eu morava com eles na época, eles me deram essa guarida, e que Deus iria me passar pela peneira e pelo funil, mas eu iria realmente me converter de verdade, pois eu era um dos seus escolhidos. E justamente foi lá no Rio de Janeiro que nós passamos uma situação onde o oleiro, ele tratou de trabalhar no barro, amassou o barro, Deus trabalhou de uma forma tão profunda, especificamente no meu coração, que eu lembro-me que no dia 31 de agosto de 1989, eu entrei ali na cidade do Rio de Janeiro, num lugar chamado Heliópolis, em Nova Iguaçu, em um templo bem pequeno da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estava pregando ali um presbítero por nome Dércio, um homem negro, alto, muito usado por Deus, e ele pedia que eu ficasse de pé, e ali, de forma profética, ele começou a falar o que iria acontecer comigo. Ele disse: olha, Deus te escolheu para que você seja um obreiro, você vai ser um obreiro na casa do Senhor. Eu fiquei emocionado na hora, confesso. Ao chegar em casa, nós sabemos que a linguagem, né, do evangélico é uma linguagem diversificada, e eu ainda não entendia muito bem o que era ser um obreiro. Eu, na minha inocência,
não sabia, perguntei ao meu cunhado o que significa ser obreiro. E o meu cunhado ali explicava-me, né, que obreiro é aquele que tem um chamado por Deus e que, consequentemente, torna-se um pregador do Evangelho. E pastor Josafá, desde aquele dia a minha vida foi transformada. Eu comecei a ler a Bíblia, acordava-me pelas madrugadas, estudando a palavra. Eu não podia ouvir um programa de rádio, não podia ouvir um pastor ensinando, pregando o Evangelho, que eu pegava logo um papel e ia anotando. Comecei a fazer cursos bíblicos, seminários, e aconteceu que eu realmente me converti. Né? Deus agora, a semente na realidade que foi plantada no meu coração desde a minha tenra idade, pelo meu saudoso pai, ela naquele momento brotou de uma maneira muito poderosa. E do Rio de Janeiro, já convertido, nós viemos para Belém do Brejo do Cruz. Chegando ali em Belém do Brejo do Cruz, éramos auxiliar de trabalho. Eu costumo dizer, pastor Josafá, que a minha chamada, ela aconteceu, usando esse termo, de forma muito prematura. Foi algo muito rápido. Eu cheguei em Belém como auxiliar de trabalho, na época do pastor Domingos. Eu fui ovelha do pastor Domingos, lá, que veio como missionário do Pará. E ali ele levou-me ao diaconato em um ano, ao presbitério em outro ano. E no ano seguinte, de 1996, eu fui chamado pelo pastor Francisco Pacheco de Brito, de saudosa memória, para pastorear a minha primeira igreja. Que foi, seria na sua cidade natal? Não, que seria em Vista Serrana. Vista Serrana, no Alto Sertão. Alto Sertão paraibano. Eu lembro-me que o pastor Pacheco ligou para mim, e nós não conhecíamos ainda pessoalmente. Seu pai, o pastor Edmilson, conhece um pouco da minha história, certo, porque ele vivenciou, na realidade, até essa questão do meu chamado. E o pastor Pacheco liga para mim, pergunta a minha idade. Eu disse, pastor, eu tenho 26 anos. Ele disse, é muito jovem. Mas o pastor Pacheco era muito sábio. Ele disse, mas idoneidade independe de idade. Então ele disse a mim que o que nos capacita, o que nos torna capazes de fazer a obra de Deus não é a nossa idade, mas justamente o chamado de Deus em nossa vida. Após Vista Serrana, o senhor começou a desenvolver também um trabalho em outra cidade. Por onde passou? Isso. Vista Serrana eu passei quase 7 anos pastoreando ali. Encontrei apenas uma jovem crente, uma irmã que morava no sítio e outra irmã que não frequentava a igreja. E passamos ali os 7 anos, desenvolvemos ali um trabalho muito fecundo, graças a Deus, muito abençoado. E logo após Vista Serrana, nós fomos para Bom Sucesso, também no Alto Sertão paraibano, onde passamos cerca de 1 ano e 6 meses, salvo engano, ali em Bom Sucesso. Aí justamente a pergunta, né, que o senhor achava que eu havia começado em Belém, mas foi justamente após Bom Sucesso que nós fomos enviados ali a pastorearmos a igreja na nossa cidade natal, que eu tive o privilégio de ser pastor em Belém do Brejo do Cruz. Coisa boa, né? Interessante, porque voltando para casa e voltando com uma grande responsabilidade. Verdade, pastor. E estranho também. Estranho porque eu agora voltando como pastor, as pessoas ali daquela cidade, né, principalmente os mais idosos, me viam ou me viram, né, andando de bermuda, correndo pelo meio da rua. E agora eles vislumbravam, na realidade, eu em uma nova etapa, eu agora como uma pessoa que recebera do Senhor essa incumbência. Um homem de Deus, né? Um homem de Deus, essa incumbência tão especial que é justamente levar a palavra de Deus. Mas Deus me abençoou em Belém do Brejo do Cruz e eu fui muito feliz ali também. Após Belém? Após Belém do Brejo do Cruz, pastor Daniel, nosso pastor presidente hoje, eu estava ali em Belém, mais ou menos umas 10h30 da noite, ele liga para mim, pergunta se está quente, como é que está aí Belém, está muito grande, quente, eu disse, está quente, pastor. Ele disse, quer vir para um lugarzinho mais frio? Ele, nessa época, ele era secretário da convenção. Secretário da convenção, salvo engano, de missões. De missões. Eu creio que era secretário de missões, ele foi incumbido de
de participar a mim sobre o desejo da mesa me remover, no caso, de onde eu estava. E ele disse: pastor, nós queremos levá-lo para a cidade da Prata. E eu, como um bom soldado, eu disse: pastor, estou pronto aí. E fui enviado até a cidade da Prata, né, que fica uma cidade bem próxima ali a Monteiro, onde eu do sertão para o Cariri. Do sertão para o Cariri, onde eu tive ali o privilégio de ser vizinho do pastor Daniel, que na época era pastor em Monteiro. Então passei ali, eu creio, quase 3 anos na cidade da Prata. E enfim, a última cidade agora, né, a qual nós vamos completar agora 7 anos de pastoreio ali, de pastorado, que é a cidade de Frei Martinho. Fomos enviados, não conhecíamos ainda Frei Martinho, apenas por ouvir, né, o pastor Adegildo sempre falava sobre Frei Martinho, pastor Jete também, que fora pastor lá, sempre falava sobre Frei Martinho, e de bom grado, né, como um bom soldado também, aceitamos esse grande desafio também que foi pastorear, que tem sido, né, pastorear a Igreja Assembleia de Deus em Frei Martinho. A igreja em Frei Martinho passou por um processo não de reforma, acho que com uma nova construção. A igreja foi erguida, né, na sua gestão. Nesse momento agora, quem está nos assistindo está vendo as imagens, nas fotografias, um lindo templo, e foi um desafio realmente para a construção daquele templo ali naquela cidade. Como iniciou esse processo de construção? Olha, pastor, nós chegamos ali e a igreja, ela era uma igreja que o tamanho era 15 por 7. Os cultos, nós fazíamos os cultos ali aos domingos, as pessoas ficavam do lado de fora. Então Deus ele colocou no nosso coração o desejo de ampliar a tenda, né, como a Bíblia ela nos ensina a que nós sejamos visionários, né, a que nós vislumbremos as grandezas de Deus e que nós possibilitemos, né, através da nossa fé, o agir de Deus. Porque quando nós alargamos a tenda, aumentamos o templo, consequentemente mais almas irão se agregar, e o templo que na nossa visão primária, né, no nosso pensamento primário, ficaria grande para o número de pessoas, quando nós observamos que já encontra-se pequeno. Porque nós aumentamos o templo, hoje o templo tem 20 metros de comprimento por 9,40 de largura, mas nos cultos de domingo, né, especificamente, as pessoas, muitos ficam até do lado de fora, e tem sido uma bênção, né, essa visão. O nosso pastor presidente, que na época o pastor Daniel esteve lá conosco, o pastor Daniel, um homem de muita visão, e o pastor Daniel disse: pastor Oséias, vamos trabalhar com a questão de proporção. Então, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quantos crentes haverá aqui em Frei Martinho? Então, baseado também na visão do nosso presidente, nós colocamos, né, a nossa fé de forma mais ativa, né, e aceitamos esse desafio de realmente aumentarmos o templo e, consequentemente, vermos mais almas se rendendo aos pés de Jesus. Amém. Pastor Oséias, eu quero lhe pedir que deixe uma breve mensagem para aqueles que anseiam esse ministério e que têm essa chamada de Deus. Deixe uma mensagem para eles, após ouvir esse seu relato de como Deus lhe chamou, de como foi a chamada de Deus na sua vida, e após isso já vamos lhe ouvir louvando. O senhor tem os seus dotes musicais também, vai estar louvando aqui no nosso programa Palavra de Vida. Fique à vontade. Olha, pastor, eu acredito muito na base. Nós sabemos que o ministério é uma vocação, mas a base é muito importante. Eu recebi uma base muito estruturada e eu lembro-me que o meu pai, ele muitas vezes me indagava: será que um dia você vai ser pastor? Eu já havia recebido a promessa, né? E eu quero aqui me reportar aos nossos queridos irmãos, você que sente que Deus tem uma chamada ministerial à sua vida, continue. O que não pode é estagnar. Estude, busque conhecer a palavra do Senhor, busque se desenvolver cada vez mais, busque a Deus em oração, procure consagrar a vida,
e, consequentemente, de maneira até natural ou sobrenatural, o chamado se concretiza. Então, é importante que haja primeiro esse desejo. Eu já nutria, como eu contei a minha história aqui, quando realmente a conversão chegou no meu coração, eu já nutria o desejo, né, de um dia ter o privilégio de ser pastor, de fazer a obra do Senhor. Então esse desejo me impeliu a ler mais a palavra, a me desenvolver mais, a procurar, na realidade, buscar com mais profundidade a presença de Deus. E Deus, pastor Josafá, o senhor bem sabe, né? O senhor é filho de pastor, o pastor Edmilson é um privilegiado, um pai exemplar também, um homem de Deus que soube conduzir o senhor, né, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, desfruta hoje desse privilégio. Então eu recebi também essa base. É verdade. E a palavra que eu deixo é que deseje, principalmente os jovens de hoje. Eu costumo dizer que é muito importante você ter uma formação universitária, você procurar crescer na vida secular, mas o que há de maior importância para a vida daqueles que servem a Deus é justamente o serviço a Deus. Então, que haja esse desejo no coração, sobretudo dos jovens que estão a nos ver nesse momento, é que desejem serem úteis à obra de Deus, desejem, na realidade, fazer a obra do Senhor. Eu costumo dizer, já profetizei que os meus filhos serão pastores. Amém. Agora eles, eu tenho um que tem 18 anos, outro que tem 13 anos, então eles até dizem que não se sentem vocacionados, né? Mas eu, como um pai, eu tenho que profetizar isso e fico muito tranquilo. Por quê? Porque quando Deus ele tem uma obra para realizar na vida de uma pessoa, não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Né? Então eu creio que a unção sacerdotal, eu vejo assim, ela, vou usar até esse termo aqui, entre aspas, ela é transmissível. Né? O pastor, na realidade, ele tem a autoridade de Deus e profetizar isso para os filhos. Né? É verdade. Nós vemos isso na vida do Senhor, repetindo aqui novamente, né? Com certeza. O pastor Edmilson muitas vezes orou, pediu a Deus, Senhor, que o meu filho seja um pastor, uma bênção, um obreiro. Então é necessário que nós pais também tomemos esse lugar, de sermos incentivadores e sobretudo, de sermos exemplos. Porque isso também, pastor, é de suma importância nós darmos o nosso exemplo.
Querido amigo e irmão internauta, nesse momento nós queremos fazer uma oração por sua vida e por sua família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos atingir, Senhor, nesse momento, muitas pessoas. Pessoas talvez necessitadas, meu Pai, de um milagre. Pessoas, às vezes, Senhor, necessitadas de um toque especial das Tuas mãos. Visita nesse momento a todos os nossos queridos irmãos, Pai. Realiza um milagre, Senhor. Abençoando as famílias que nesse momento, ó Deus, estão orando conosco, Senhor. Senhor da glória, que o Senhor venha trabalhar nos lares, que o Senhor venha repreender toda a ação maligna, Senhor. Nós sabemos que vivemos dias difíceis, onde a família tem sido atacada, meu Pai. Mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito entre com poder e providência, ó Deus, em cada família, Senhor. E que a Tua salvação, o Teu milagre, o maior milagre que é o milagre da salvação, meu Deus, seja agora, Senhor, seja realizado agora, na vida dessa pessoa, na vida, Senhor, dessa família, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Me ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra